Se levantar? Ai, ai. Nós vamos abrir a palavra. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler os versos 13 e 14 inicialmente. Todos encontramos? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu vou ler de novo, são palavras que Jesus Cristo está falando aos seus discípulos e a um grupo de ouvintes que muito regularmente estavam seguindo a ele. Então, embora não fossem os 12, mas eram discípulos regulares, eram pessoas que regularmente estavam com ele. Ele está falando do Sermão do Monte, ensinando coisas muito profundas a respeito do reino, e esta é uma das porções mais importantes dos seus ensinos. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos que por meio da Tua presença e da Tua palavra, sejamos instruídos e abençoados nesta hora. Estamos diante de Ti, Senhor, como pessoas com sincera intenção de Te servir e Te seguir nessa terra, com lealdade, com dignidade, com comprometimento. Não queremos ser enganados por homens e nem queremos enganar a nós mesmos. Por isso Te pedimos nesta noite que o Senhor nos oriente, como naquele dia o Senhor estava ali orientando os Teus discípulos e aquela multidão. O Senhor nos deu graça para estarmos na Tua casa nesta noite. Então, por misericórdia, fala conosco, dá-nos entendimento das verdades do reino dos céus, porque o Senhor é o mestre digno da nossa confiança. O Senhor só fala a verdade. Então fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar. E dê toda a sua atenção, nós vamos conversar a respeito desse assunto seríssimo, importantíssimo, para todas as pessoas que querem, que desejam entender aquilo que foi a proposta que Jesus Cristo veio trazer à humanidade. Não tem que ficar preocupado de estar sendo enganado, ludibriado por esse ou por aquele, porque Jesus não deixou a gente numa circunstância de ter que adivinhar o que será que ele queria, o que será que ele veio trazer. Ele não deixou nessa circunstância, ele deixou tudo explicado. É só a gente estudar e entender o que ele ensinou. Então, ele está falando aqui de coisas importantes que nós precisamos parar e refletir. E simples e de fácil compreensão da maneira como ele falou. Porque embora falasse sempre de coisas muito profundas, relativas ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao reino eterno, à eternidade, coisas elevadíssimas, ele procurou falar de forma simples, de modo que as pessoas ouvindo entendessem do que se tratava, e entendessem todos os detalhes do que ele estava falando. Embora, na maioria das vezes, ele estava falando de coisas que as pessoas ainda não iam ver e não iam tocar na sua plenitude máxima. Então, obviamente, as pessoas teriam que colocar uma quantidade de fé naquilo que estavam ouvindo e entendendo, porque ele não ia dar a revelação absoluta de tudo que ele estava explicando, porque ver e tocar nessas coisas só quando chegar lá na eternidade. Ele dava a noção dessas verdades, tanto quanto nos é possível compreendê-las enquanto estamos aqui na terra, na condição humana. Então, ele teve o cuidado de explicar coisas elevadíssimas num linguajar que fosse compatível
com as pessoas que o ouviam, considerando a diferença de cultura, de formação cultural de cada uma delas, mas levando em conta principalmente as circunstâncias diferenciadas da estrutura física e humana do ser que recebe a ministração do Evangelho hoje, em relação a verdades que são eternas. Que se ele estivesse pregando para os anjos, não tinha dificuldade nenhuma para os anjos entender do que ele estava falando, porque os anjos moram nesses lugares, os anjos habitam esse ambiente, os anjos têm contato com esses ambientes e com essas realidades, porque eles não são como nós, eles não são seres humanos detidos na natureza humana e no ambiente físico da terra como nós. Por isso, a experiência com Deus e com a palavra de Deus nunca vai dispensar o fator fé. Porque nós sempre vamos estar lidando com informações que sempre vão precisar de alguma quantidade de fé. Porque o Senhor sempre vai estar nos falando de alguma coisa que os nossos olhos ainda não vão contemplar na sua totalidade. E a nossa mente não vai conseguir ter uma noção do que de fato isso tudo representa e significa na sua totalidade. Por isso é que a ciência briga com a religião. Porque a ciência, ela só assimila aquilo que pode ser cientificamente comprovado. Mas as coisas das quais Deus veio falar, elas estão acima do que pode ser cientificamente comprovado. Então, por conta disso, o saber humano, ele acaba ficando, se tornando um empecilho à compreensão dessas coisas, porque o saber humano, ele não entende a questão da fé. A fé, ela dispensa evidências fisicamente comprovadas, cientificamente comprovadas, embora ela te deixe seguro daquilo em que você acredita. Por conta da origem, de onde vem essa informação. Quem nos está orientando é o Senhor da vida, é o Senhor da eternidade, é o Senhor do céu. Então, ele está falando daquilo que ele sabe, ele é de lá. Ele veio de lá, lá é o habitat natural dele. Ele é o criador de todas as coisas. Então, ele vai falar dessas realidades e, em tantos textos, em tantos discursos registrados pelos evangelistas, ele vai falar de muitas coisas. E aqui no Sermão do Monte, ele vai falar especificamente sobre a cultura do reino, sobre a maneira de viver, de agir, aquilo que é normal na visão do reino. Então, à medida que uma pessoa se torna um cristão evangélico, ele tem que entender que ele vai precisar ir absorvendo essa visão diferenciada de cultura do reino, porque isso vai influenciar na sua conduta. Embora ele ainda não esteja nos céus, mas o reino de Deus já chegou na vida dele. Então, ele já precisa atuar, agir e interagir na terra mediante, agora, essa nova visão de mundo, que é a cultura do reino de Deus, do qual agora nós fazemos parte, graças a Deus. Então, Jesus Cristo vai falar, por exemplo, que existe apenas e tão somente 2 caminhos para a humanidade, para o ser humano, no que diz respeito ao fim da história de cada um. Só existe 2 finais, só existem 2 opções, não há terceira opção, não há meio termo. Ele diz que só há 2 caminhos para a espécie humana, para todo e qualquer indivíduo. Não há terceiro, não há quarto, não há quinto, só há 2 caminhos. Foi isso que ele falou. E ele não mente. Então, ele falou assim, ele quis explicar metaforicamente, para poder ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, ele disse assim, um caminho, por exemplo, eu vou dizer para vocês, ele é um caminho, uma porta larga, o caminho que você encontra depois dessa porta é um caminho espaçoso, muitos, na verdade, trilham por esse caminho, e o fim desse caminho é a perdição. Você vê que foram poucas as palavras aqui nos versículos que nós lemos, mas nessas poucas informações ele está falando muita coisa. Ele está dizendo que existe uma primeira opção de estilo de vida, de filosofia de vida, de conduta e de comportamento, que é possível que as pessoas prefiram, que as pessoas escolham. E que ele disse até que a maioria das pessoas vai escolher esse caminho, essa porta, esse jeito de ser, esse jeito de viver. O que fica dolorosamente evidente é que, infelizmente, as pessoas que escolhem essa porta, que é larga, e esse caminho que é espaçoso, elas não levam em consideração qual que é o fim desse caminho. Ou porque é mais confortável não acreditar nessa história de inferno,
Embora Jesus muito repetidamente falou sobre essa realidade, mas é muito mais confortável não acreditar nisso. Então, as pessoas preferem viver o aqui e o agora. Filosoficamente falando, é mais bonito e é mais agradável. Viver apenas o hoje, o aqui e o agora. Ser feliz já. É isso que importa. Ser feliz é o que todo mundo tem direito. Então, se está sendo feliz agora, qualquer coisa lá na frente vai valer a pena. O que importa é o hoje. E Jesus está falando, as pessoas, infelizmente, elas não tomam ciência e elas não acordam para um fato. Existe um fim no caminho, seja no caminho largo, seja no caminho apertado. Tem um fim nessa estrada, tem uma conclusão dessa caminhada. Todo mundo tem uma história de vida que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Todo mundo que recebe o dom da vida, que tem a graça de um dia nascer nesse planeta, a história dele tem um começo, tem um meio e tem um fim. E só tem duas possibilidades. Quem escolheu trilhar por esse caminho largo e espaçoso, pode ser que ele vai ter uma vida até bastante agradável. Pode parecer que a vida dele vai ser bastante divertida. Pode parecer que o viver dele, o estilo de vida dele vai ser bastante prazeroso. Pode parecer que ele vai viver numa liberdade invejosa. Mas se fosse considerar, se fosse levar em conta aquilo a que ele está sendo conduzido, então vai se perceber que isso vai ter um custo elevadíssimo, porque Jesus disse que o fim desse caminho é a perdição. E quando ele fala da perdição, ele está se referindo a uma circunstância na eternidade, irreversível. Ele está falando de alguma coisa que em outros textos ele fala, usando expressões como o lugar onde há choro e ranger de dentes. Ele fala do lago de fogo e enxofre, por exemplo, lá no Apocalipse. Ele mesmo fala disso quando conversa com João na ilha de Patmos. Ele fala da realidade do inferno, que é uma coisa que você precisa de fé para acreditar que existe. E há pessoas que, obviamente, vão preferir não ter fé para acreditar nisso. Porque que conforto há em acreditar na realidade do inferno? As pessoas pensam, inferno é aqui mesmo, porque é aqui que a gente sofre, é aqui que a gente padece. Infelizmente, é uma situação que vai pegar muita gente de surpresa, porque a Bíblia não faz terrorismo. O Senhor Deus está apenas nos explicando os fatos que são reais, embora nossos olhos hoje não os percebam. Mas quem acredita em Jesus Cristo como aquele líder, aquele mestre digno da nossa confiança, pode saber, ele não está mentindo. Ele está nos dando uma informação digna de ser ouvida e levada em consideração. Ele diz, esse caminho, a porta é larga e o caminho é espaçoso. Dentro dele cabe tudo, cabe tudo. Cabe tudo quanto é estilo de vida, cabe tudo quanto é filosofia de vida, cabe tudo quanto é religião, cabe tudo quanto é crença. Ele aceita tudo. Ele aceita tudo. É um tipo de vida onde não há restrições, onde o que importa é se você se sente bem, se você se aprova. Então, você é dono do seu nariz e você resolve como é que você quer viver e você comanda a si mesmo e pronto, se você resolver o que vai, você vai mesmo e ninguém te segura e pronto, acabou. Mas ele diz assim, o final desse caminho é que é triste. A jornada dentro dele, muitas vezes, não denuncia o que o fim dele representa. Muitas vezes até alguém no caminhar por esse caminho vai viver alguns flagelos, mas ainda assim, isso não vai representar o que no final lhe aguarda. Jesus chama de tormento eterno, ele chama de perdição. É o caminho que leva à perdição. Eu preciso ver outras palavras do próprio Cristo. Nós vamos ver alguns textos hoje. Eu fiz questão de separar apenas textos onde há palavras que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia ter vasculhado palavras que saíram da pena dos apóstolos e teriam a igual autoridade, mas eu quis pegar palavras que saíram apenas da boca do Senhor Jesus Cristo, para a gente ver que ele não está se contradizendo, ele está confirmando a mesma verdade, o mesmo ensinamento o tempo todo. Por exemplo, João capítulo 3, dos versos 16 ao 18. O pastor falou um pouco sobre essa conversa no sermão da semana passada, o encontro dele com Nicodemos. O versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus está conversando com Nicodemos e está explicando isso para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que esse texto está nos explicando? Olhe para mim, por favor. Está nos explicando, Jesus está explicando para Nicodemos, que, na verdade, todo ser humano, ele já nasce nessa condição de quem atravessa a porta larga. Por que isso é um fato? Porque todos nós nascemos da espécie cujo representante inicial é Adão lá no Éden. E o fato de Adão ter caído lá no Éden contaminou, corrompeu toda a espécie humana. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre isso. Ele diz, não há um justo sequer. Ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nascemos corrompidos por conta da contaminação, da corrupção provocada pela queda do homem lá no Éden. Então, todo ser humano já nasce nessa condição de quem atravessou pela porta larga. Então, se houver uma situação de possibilidade de passar pela porta estreita, isso só é possível por quê? Porque Deus, o Pai Todo-Poderoso, tomou a iniciativa de nos oferecer essa possibilidade. Então, Jesus falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira que, em observando que todos da espécie humana estavam pelo lado de dentro da porta larga e, portanto, trilhando o caminho que leva à perdição eterna, ele toma a iniciativa de mandar ao mundo o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, ainda que o mundo fosse passível de condenação, porque toda a espécie estava pelo lado de dentro da porta larga. Por quê? Porque toda a espécie é descendente de Adão, consequência da queda do nosso ancestral. Mas o Deus, o Pai, não manda o Filho para condenar toda a espécie. Condenada toda a espécie já estava. Porque sendo todos descendência de Adão, já estávamos pelo lado de dentro da porta larga. Já estávamos no caminho espaçoso. Mas o Pai manda o Filho unigênito não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E então essa oferta de salvação é feita a todos. É feita a todos. Mas o Senhor Jesus, lá no início do seu ministério, conversando com Nicodemos, ele já explica. No entanto, Nicodemos, embora o Pai tenha feito essa oferta generosa, nem todos serão salvos. Pelo unigênito Filho do Pai, enviado não para condenar, mas para salvar o mundo. Por quê? Para que a pessoa seja salva dessa condenação, ela precisa crer no unigênito de Deus enviado para salvar o mundo. Ela precisa recepcionar na sua alma, no seu coração, na sua vida particular, na sua vida pessoal. Ela precisa abrir a sua história de vida para essa pessoa resgatadora, que é o Filho unigênito de Deus. Se ela der essa abertura, se ela comprometer-se com o unigênito Filho de Deus, ela poderá ser salva. Senão, ela já está condenada. Não que o Filho a condenou. Quando o Filho lhe é apresentado, ela já está condenada. Quando o Filho lhe é apresentado, ela tem uma chance de escapar da condenação. Em ela recusando aquela chance, o que acontece com a pessoa? Inalterada a situação dela. Ela que estava condenada, continua condenada. Porque lhe foi apresentada a possibilidade, a oportunidade de salvação. Qual foi a resposta dela? Ela não quis. Então, qual que é a situação agora dela? A mesma anterior. Aí o Senhor Jesus dizendo no versículo de número 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu no unigênito Filho do Pai. Então, ficou claro? Quem é que atravessa a porta larga? Todo mundo que nasce nesse mundo.
Quem é que trilha pelo caminho espaçoso? Todo mundo, até o dia em que recebe a ministração do Evangelho, recebe a oportunidade de receber na sua vida a verdade do reino de Deus e recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém dirá assim: olha, isso foi resolvido na minha vida assim que eu nasci. Porque assim que eu nasci, exatamente como a senhora acabou de dizer, pagão, caído, perdido, meus pais providenciaram para que eu fosse transformado em cristão. Eu fui levado a uma cerimônia religiosa, eu fui levado a um ritual religioso de iniciação cristã, e eu fui submetido àquele ritual, e aquilo mudou o meu status espiritual. Eu passei de pagão a cristão. Eu era um bebezinho de dias, e aquilo resolveu o meu problema. Então não precisa pregar o Evangelho para mim hoje, porque assim que eu nasci, meus pais tomaram essa providência, e eu fui levado à condição de cristão. E eu vou te dizer, não é assim que funciona. Embora nossos pais tivessem feito isso da forma mais inocente e bem intencionada possível, não é assim que Jesus ensinou que a coisa é resolvida. Porque eu saio da condição de condenado para a condição de pessoa salva quando eu me apresento diante do tribunal celestial, considerada por ele um indivíduo condenado por ele, justamente condenado, porque o salário do pecado é a morte, e eu sou um pecador, eu sou um devedor no tribunal celestial, e então diante do justo juiz, eu recebo a minha sentença de condenação eterna, mas eu reivindico a graça, que é o poder de Deus que pode me justificar. E então, nessa circunstância, o próprio Deus que é o juiz que julga a minha causa, ele entra na minha situação e ele morre a minha morte, ele paga a minha sentença, ele recebe o castigo que era para mim. Eu só posso ficar livre da condenação, porque a condenação que estava sobre mim foi jogada sobre Cristo. E isso só funciona para mim, porque quando eu não beber, mas eu consciente, entendendo, raciocinando essas coisas, eu então digo, eu preciso que esse Salvador me conceda essa salvação. Eu preciso desse benefício. Eu preciso que Cristo me substitua. Eu aceito que Cristo me substitua, eu recebo o benefício do Calvário, que Cristo pague a minha culpa diante do tribunal celestial. Aí, aquele carimbo de condenação sai de sobre a minha vida, e no tribunal celestial eu estou livre de condenação. Amém, irmãos? É isso que a palavra de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Não basta que eu tenha passado por um ritual quando eu era criança, e nem basta eu passar por um ritual de batismo agora. Se isso não representar de fato que eu estou agora pelo lado de dentro da porta estreita e do caminho apertado, do qual nós vamos falar agora mesmo. Só quero ler mais um texto com você. Mateus 13, palavras de Cristo, verso 40 ao 42, do capítulo 13. Mateus 13, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir? Presta atenção no que ele diz no verso 41. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão de onde? Tudo o que causa escândalo, e quem? Colherá de onde? Colherá de onde? Quem comete o quê? Todos cometem iniquidade. Aí o versículo seguinte diz que serão lançados aonde? Então você está vendo uma situação onde haverá uma conduta incoerente. Olhe para mim, por favor. Você vê que na face da terra você vai encontrar
No meio cristão evangélico, por exemplo, pessoas que assumem o rótulo de convertidos, mas que, na verdade, não confirmam isso com a sua conduta. Porque abrir a boca e falar que é uma coisa, é só abrir a boca e falar que é uma coisa. É fácil. Abrir a boca e falar que é, o que precisa? Só abrir a boca e falar que é. Só isso. É fácil demais. Agora, o que vai fazer diferença não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa é o que a pessoa faz. Então Jesus está dizendo que não há como fingir a conversão, não há como disfarçar a conversão. Ele diz que no meio daqueles que se dizem igreja, que se dizem convertidos, que se dizem cristãos, dizem, eles estão no meio do povo, parece que eles fazem parte do reino, parece que eles são, de fato, gente que faz parte do povo de Deus, eles dizem que eles estão no meio do povo, mas a maneira como eles vivem, Jesus fala assim, eles praticam a iniquidade, então, de verdade, eles não mudaram a conduta é de quem continua no caminho largo. O caminho largo é o caminho que tudo pode. A lei que rege a vida deles não mudou. A dinâmica da vida deles não mudou. Jesus falou assim, tudo vai continuar do jeito que está. Eles vão continuar do jeito que estão, enganando pais, enganando cônjuges, enganando seus pastores. Só não enganam aquele que é senhor da igreja. Quando é que o senhor da igreja vai tomar uma providência? Ele sabe o dia e a hora. Quando chegar o dia e a hora, ele diz o que ele vai fazer. Ele diz assim, eu vou mandar os meus anjos e eles vão trazer para o reino celestial do meu Pai apenas os justos, os verdadeiramente convertidos, os que estão suportando andar pelo caminho apertado. Mas aqueles que estão fazendo de conta meramente, que não abandonaram a iniquidade, que estão imaginando que conseguem camuflar, eles serão tirados e eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Do que ele está falando? Do fim, da perdição, do inferno. Não é falta de alertar, não é falta da Bíblia dizer que a vida que o Senhor Jesus propõe não é coisa que homens estão propondo, que denominações estão propondo, que lideranças estão propondo. Quem está falando essas coisas, gente? O Senhor da igreja, o Senhor da cristandade, Ele está propondo um caminho excelente de vida, de religiosidade que combina prática de culto com comportamento na sociedade, com conduta. Se a nossa mente não se abrir para isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos teimando em acreditar que estamos no caminho da vida eterna e, na verdade, vamos levar um grande susto no último dia, porque o fim que nós vamos encontrar será assustador. Nós deveríamos estar buscando em nós mesmos uma conduta mais sincera e mais leal com a palavra e dizendo para nós mesmos, vai valer a pena. Se eu creio no que Jesus Cristo ensinou, eu preciso acreditar que vai valer a pena sair de uma vida onde há tanto prazer, onde há tanta emoção, onde há tanta liberdade, para uma vida com mais restrições. Tudo bem, muitas restrições, é verdade, mas não são restrições para nos punir, são restrições para nos proteger, são restrições para nos resguardar. E a gente fica se debatendo com o Senhor da igreja, a gente fica mostrando rebeldia para com o Senhor da igreja, e parece que Ele não pune, parece que Ele deixa passar, parece que Ele não está dando conta do povo dEle, parece que Ele perdeu as rédeas. O mundo entra na igreja, e as pessoas fazem escondido, e as pessoas aprontam, e parece que Ele não está mais dando conta, Ele perdeu as rédeas. Ele nunca perdeu as rédeas. Ele nunca vai perder as rédeas. Ele olha para dentro de uma congregação e ele sabe quem de verdade é dele. Ele sabe quem teme a ele. Ele sabe quem é sério com as coisas dele. A esses ele está honrando. Como?
com muito dinheiro no bolso, não é assim que ele honra. A esses ele está honrando com uma fé genuína. A esses ele está honrando com experiências espirituais sólidas, concretas. A esses ele está honrando com uma paz que supera toda e qualquer tribulação na sua alma. A esses ele está honrando com um gozo espiritual que pecado nenhum pode comparar em prazer, em contentamento. Quem está vivendo uma experiência de sinceridade e seriedade com Deus, pode abrir a sua boca e dizer aqui e agora, não estou sentindo falta de nada. Isso não é fanatismo, gente, isso é ser justo, com o reino de Deus dominando sobre a nossa vida. Quando você se rende, se entrega de verdade, você não se sente em falta de nada. Pode te oferecer o que for desse mundo, você diz, eu não preciso disso. Para ser feliz, para ficar contente, para ficar bem, eu não preciso disso. As pessoas vão dizer, você é bitolado, você vai dizer, pense o que pensar, eu sei o que eu sou realizado com Cristo Jesus na minha vida. As pessoas vão dizer, na sua idade, não combina, uma pessoa da sua idade faz isso, vai nesse lugar e usa aquilo outro, você diz, bom, todo mundo pode fazer, eu não faço, sabe por quê? Eu não preciso, eu estou saciado, porque eu tenho um Deus real na minha vida. A experiência que Cristo oferece para nós, irmãos, não deixa a gente no prejuízo. Quem está tentando viver os dois caminhos, essa vida dúbia, não está pondo fé no que Cristo ensina, está desperdiçando a maior oportunidade da sua vida. Está tendo acesso a ela e está desperdiçando ela. Porque os que realmente estão se rendendo às coisas espirituais estão vendo. Era isso que a nossa alma procurava. Era disso que a gente precisava. Isso é que realmente traz contentamento para a nossa alma. Amém, meus irmãos? Aí ele vai falar da outra possibilidade, voltando para Mateus capítulo 7. Ele fala da porta estreita, ele fala do caminho apertado, ele fala que há poucos nesse caminho, mas ele diz que o final desse caminho é a vida eterna. Quando ele fala da porta estreita, às vezes alguém pode pensar, do que isso está falando? Não é difícil a gente saber do que ele está falando especificamente, porque é óbvio que ele está usando uma metáfora. Mas se você se lembrar, por exemplo, do discurso dele, registrado por João no capítulo 10, ele vai identificar que porta é essa. Lá ele diz quem que é a porta. O que ele diz? Ele diz, eu sou a porta. Então, passar pela porta estreita, o que é, meus queridos irmãos? É encontrar Jesus Cristo, ou ser encontrado por Ele. É ter uma experiência real com essa pessoa. É se converter a uma pessoa chamada Jesus Cristo. É ser regenerado. É ser uma pessoa que muda totalmente de visão, de mundo, de tudo. Por quê? Por causa de uma experiência com uma pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Isso é descrito nos evangelhos, é descrito no livro de Atos, a experiência de tantas pessoas que viveram esse encontro com o Senhor, e a vida deles realmente mudou. Mudou hábitos, mudou atitudes, mas tudo isso mudou por quê? Porque mudou a mente deles, eles passaram a ver tudo de outra maneira, a partir dessa pessoa que eles conheceram, a pessoa de Jesus Cristo. O detalhe é que atravessar por essa porta estreita, que é conhecer Jesus Cristo, se apegar a Jesus Cristo, se converter a Jesus Cristo, em seguida, se é conduzido ao novo caminho, não é mais aquele caminho espaçoso, natural para nós, porque nós vínhamos de uma natureza decaída. Agora nós somos regenerados, uma nova natureza está sendo construída em nós, administrada em nós pelo Espírito Santo. Então agora o caminho é apertado. Por que esse caminho é apertado? Porque neste caminho há restrições. Quem impõe essas restrições nesse novo caminho? Não são os pastores, não são as denominações, não são as lideranças. Quem impõe essas restrições é a própria palavra de Deus. Olha o que Jesus Cristo está dizendo em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21. Você está no mesmo capítulo aí, só você caminhar um pouquinho para frente. Capítulo 7, versículo 21, olha o que ele diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele
que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que... Então é um caminho que tem restrições. Olha o que ele fala muito claramente no versículo 21. Nem todo que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Ele falou aqui quem é, gente. Versículo 21. Quem está falando isso? O que ele está falando no versículo 21? Ele diz: nem todo mundo que diz que eu sou Senhor dele vai entrar no reino dos céus. Mas, Senhor, então quem que vai entrar no reino dos céus? Fácil. Só vai entrar no reino dos céus aquele que... Então isso significa obediência. Se ele requer obediência, logo fica implícito que há mandamentos. Se não há mandamentos, não há o que obedecer. Ora, mas isso é legalismo. Mas como que isso é legalismo? Então o cristianismo é uma desordem total. O Senhor Deus é chefe de uma família absolutamente desorientada e desorganizada? Jamais. Você pode ler, investigar, pesquisar os discursos de Cristo. Vai só nos de Cristo primeiro. Depois você vai nos escritos apostólicos, que tem o mesmo peso de inspiração do Espírito Santo. Porque depois de ascender aos céus, Cristo continua conversando com a cristandade através dos apóstolos. Mas se você quer uma autoridade máxima, vá nos discursos de Cristo. E você vai identificar quantas vezes ele bateu na tecla da obediência. Quantas vezes ele falou sobre obedecer mandamentos? Ele usa a expressão obedecer mandamentos, obedecer mandamentos, obedecer mandamentos. A fé cristã requer obediência a mandamentos. Não é oba-oba, não é tudo pode. Não é atravessei a porta, estou salvo, eternamente salvo, vivo agora do jeito que eu quiser. Isso não está na Bíblia. Por que isso não está na Bíblia? Porque isso é um contrassenso. Porque isso é uma incoerência. Porque se eu estou salvo de quê? Eu estou salvo de quê, gente? Fala alto, porque eu estou falando alto, você está me escutando? Prega alto para mim, uai. Se eu estou salvo do pecado. Porque o que me condena ao inferno? Se Deus quer me livrar do pecado, do inferno, primeiro ele tem que me livrar do quê? Então, se ele quer me salvar do inferno, para me tirar do caminho do inferno, ele tem que me salvar do quê? Do pecado. Como é que ele pode entrar na minha vida, me salvar do pecado e depois falar assim: agora tu está livre para pecar, que você não perde mais sua salvação? Como assim? Tem lógica isso? Na sua cabeça tem lógica isso? Ele veio me salvar do pecado. Depois de me salvar do pecado, ele me libera para pecar? Ele está falando aqui. Não adianta me chamar de Senhor, se não obedece meu Pai. Não se engane com Jesus Cristo, gentil e amável que Ele é. Ele não abre mão da obediência. Não se engane com o Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que o mundo não seja condenado, mas seja por ele salvo. Leia Apocalipse 21, que diz que Ele, no juízo final, aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida, Ele os empurrará para o lago de fogo e enxofre. Porque aqueles cujo nome não estiver escritos no livro da vida, ali naquele momento, bem que vão querer escapar do lago, mas agora o Pai não permitirá. Não nos enganemos, meus amados.
O Senhor Deus não está brincando e nem usando meias palavras. Ele está conversando com os primeiros cristãos. E falando com eles tão claramente quando Ele deseja que o seu evangelho seja transmitido pelos séculos afora. E tantos quantos se achegarem, sejam informados da palavra o mais claramente possível. E eu quero que você sempre abra a Bíblia comigo e confira na sua Bíblia o que eu estou lendo na minha. Ele falou. Não basta dizer que é convertido. Você prova que é quando você obedece os mandamentos. Não são sugestões que Ele nos dá. São mandamentos. Porque Ele é Senhor. E Senhor não pede, Senhor manda. Que a nossa mente consiga interpretar o que o nosso mestre está falando com a igreja nessa noite. Porque talvez alguns de nós, aqui nesta noite, vamos ter pouco tempo para fazer um concerto com o nosso Deus. E viver diante dEle uma vida digna da fé que Ele nos oferece aqui nessa terra. E dar para Ele uma demonstração, Senhor, eu vou viver à altura dessa fé que o Senhor está mandando. Em algum texto das Escrituras do Novo Testamento, se não me engano, o apóstolo João, numa das suas epístolas, ele nos diz: os seus mandamentos não nos são pesados. Jesus Cristo conversando aqui no Evangelho de Mateus mesmo. Nós não vamos abrir, mas ele diz no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, está registrada a sua palavra ali. Ele está dizendo assim, no versículo 28, vinde a mim, todos vós, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo e o meu jugo, seguirá Ele é pesado? Ele disse que não. Ele diz, o meu fardo que eu vou te dar é leve, e o meu jugo que eu vou te dar é suave. Por quê? Paulo escrevendo aos Romanos diria, porque Ele nos dará o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Obedecer é difícil? Pode ser para mim, sozinha, na carne, mas eu não preciso fazer nada sozinha. Eu tenho o Espírito de Cristo na minha vida, você tem na sua vida. Nós podemos obedecer o Evangelho, nós podemos vigiar a nós mesmos. Qualquer hora que nós formos pecar, há um momento anterior ao ato, que nós podemos tomar a decisão de não pecar. Qualquer dia e qualquer hora, vai sair um palavrão, qualquer hora você pode decidir, não vai sair. Vou cobiçar o que é do próximo, você pode decidir, não vou cobiçar o que é do próximo. Nós não estamos desacordados na vida não, gente, nós estamos atentos. A vida não está, nos manipulando não, nós estamos conscientes. Qualquer hora que for para mexer em cada vida alheia, antes de fazer isso, nós podemos tomar uma decisão. Eu não farei isso. Qualquer momento que for para destratar o próximo, para desrespeitar o próximo, nós podemos tomar uma decisão. Eu não agirei dessa forma. Qualquer hora que for para um filho mentir para os seus pais, desobedecer seus pais, desacatar seus pais, pode tomar uma decisão antes de fazer isso. E pode tomar a decisão certa. Eu não agirei dessa maneira. O que nós estamos esperando? Eu vou orar. Oh meu Deus, não me deixa errar. Como assim? A gente não erra porque Ele deixa a gente errar, não. Quem disse? Senhor, eu erro tanto, por que o Senhor deixa? A culpa é dEle? Nós temos que ser um pouquinho mais maduros e responsáveis pela nossa conduta, pelo nosso comportamento. Porque se nós formos bem honestos, nós vamos reconhecer aqui diante do Espírito de Deus que fala conosco nessa noite, que nas mínimas coisas nós estamos deixando a desejar. Talvez tenhamos um certo critério e cuidado nas coisas mais sérias, mais severas. Não estamos errando nas coisas mais escandalosas. Parabéns para nós. Mas isso não nos libera para errar nas coisas pequenas, por nós consideradas assim. Porque o Senhor Deus quer que nós tenhamos excelência.
porque o nosso alvo é buscar a imagem daquele que é o varão perfeito, Jesus Cristo nosso Senhor. Não alcançaremos isso aqui na terra, porque a nossa natureza humana nos compromete, mas nós temos a obrigação de perseguir esse alvo, e isso é para a glória dele mesmo, não nossa. Amém, meus irmãos? Mateus ainda, capítulo 5, versículo 17. Encontramos? Ouvistes que foi dito aos antigos. Eu estou no lugar errado, desculpa. Eu fui para o 27. 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, vim cumprir. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem está falando isso, gente? Jesus, o Senhor da igreja. Então nós vamos analisar isso aqui. Ele começa no versículo 17. Não imaginem vocês que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olhe para mim, por favor. Ele está falando da lei, ele não está falando da Constituição brasileira. Ele está falando da lei que um dia lá atrás foi dada ao povo judeu no Antigo Testamento. Quando o Senhor Deus tirou o povo judeu, povo hebreu, assim chamado naquela oportunidade, do cativeiro egípcio, e os atravessou pelo deserto. Enquanto eles 40 anos atravessavam o deserto, o Senhor Deus levou Moisés ao alto do monte, e ali foi ditando para ele a lei que regeria a vida da nação. Essa lei estava dividida em algumas áreas. Havia a lei civil. Ela trazia prescrições de conduta civil, de cidadania e também de crimes. Havia penas específicas para crimes específicos, mas também havia a lei religiosa, havia cerimônias, haviam as celebrações, haviam sacrifícios e também havia a lei moral. A lei moral, ela regia o comportamento ético das pessoas. Jesus Cristo está falando aqui, obviamente, não da lei civil. Obviamente não da lei civil, porque agora ele está lançando as bases da igreja. A igreja não seria composta por hebreus ou judeus. Ela seria agora composta por povos de todas as nações da terra. Então eu sou agora parte da igreja de Cristo, mas eu sou uma cidadã brasileira. Eu não vou me conduzir falando do aspecto civil pelas leis de Israel. Eu tenho que me conduzir pelo aspecto civil, pelas leis do meu país. Se uma pessoa se converte lá na China, ela não vai se conduzir no aspecto civil pelas leis de Israel. Ela vai se conduzir no aspecto civil pelas leis chinesas. Você entende isso? Então ele não está impondo à cristandade a lei civil que havia sido dada através de Moisés à nação de Israel. Ele também não está mostrando que está impondo à cristandade a lei religiosa do calendário hebraico, das celebrações e dos sacrifícios e das festas religiosas. Claro que não, porque todas aquelas celebrações e sacrifícios, elas prefiguravam a pessoa de Cristo e o ministério de Cristo. Se você estudar o livro de Hebreus, você vai entender, se você estudar o livro de Romanos, você vai ver que tornaram-se obsoletos, ultrapassados, porque eles eram figuras do Cordeiro de Deus. Eles só eram aceitos até que o Cordeiro de Deus viesse. Depois que Cristo foi imolado lá no Calvário, foi sacrificado no Calvário, não há mais necessidade de outro sacrifício representando Cristo, porque Cristo já veio.
O Cordeiro de Deus já veio. Então não há mais necessidade do sacrifício. Os próprios judeus pararam com o sacrifício. Até porque depois da diáspora do ano 70, depois disso, os judeus espalhados por toda a face da terra, eles não tinham mais liberdade de culto. Perderam-se essas práticas. Até porque anos e séculos depois, as leis de proteção animal proibiram que tantos animais fossem abatidos, como eram na época da lei de Moisés. Então também não era disso que Jesus estava falando. Que porção prevalece então? A lei moral. Então é claro que a conduta moral que conduz a ética, os relacionamentos, a postura, a pureza, a integridade, a nobreza no comportamento, nos relacionamentos sociais, isso continua sendo requerido da igreja. Isso nós podemos descer o nariz no Antigo Testamento e estudar profundamente, porque tem muita coisa para aprendermos e praticarmos ali, sem dúvida nenhuma. Então Jesus falou, eu não vim anular o que está lá, aquilo tudo tem que ser visto na vida de vocês. Aquilo e mais o que ele vai apresentar. Porque lá na lei de Moisés, por exemplo, ele está ensinando assim: amarás ao Senhor seu Deus. Você terá 2 grandes mandamentos. Primeiro, amarás ao Senhor seu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o teu próximo. Isso estava regido dessa maneira lá atrás, na lei de Moisés. Agora, no Novo Testamento, Jesus reformula essa lei. Ele diz assim: ouviste como Moisés te ensinou? Amarás ao teu Deus, Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como eu vos amei. Isso é mais ou é menos? Então o novo exige mais do que o antigo? Muito mais. Então a lei que ele está dizendo é o seguinte: a moralidade, a ética, a correção, a retidão, isso não está retirado. O comportamento é essencial. A conduta, ela é essencial. Não há como se comprometer com Cristo se a conduta não se compromete. O que se comprometeu então? Eu estou comprometida com Cristo, mas a minha conduta eu não comprometo não. Mas então o que em mim que se comprometeu com Ele? Se a minha conduta não se compromete, o que na minha vida se comprometeu com Ele? Se eu sou o que eu faço, eu sou o que eu faço. Se a minha conduta não se comprometeu com Ele, me diga, o que em mim se comprometeu com Ele? Nada. Absolutamente nada. Não, mas a minha crença, mas uma crença que não se traduz em comportamento, ela é metafórica, ela é filosófica, ela não tem valor, porque ela não norteia sua vida, ela não te conduz, ela não traduz, ou não é traduzida pelo comportamento, então ela não é digna de confiança. Aí ele continua aqui, olha o que ele vai dizer no versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que ele seja, mandamentos de conduta, e além de violar, ensinar aos homens, além de não obedecer, ensinar aos outros que não precisam obedecer. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando assim: se alguém violar esses mandamentos de ética, de moral, de comportamento, de conduta, de vida reta, justa, correta, coerente, irrepreensível. Ele está falando, se alguém violar ou ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Porém, aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. O Senhor Deus valoriza quem valoriza os mandamentos. O reino dos céus valoriza quem valoriza a obediência. Não vá na conversa de desigrejados,
Porque desigrejado na nossa era é que faz isso. Não precisa obedecer nada não. Não precisa obedecer nada não. Isso é legalismo. Mas então Jesus é legalista. Na visão deles, Jesus é legalista. Porque Jesus está falando muito claramente aqui. Tem mandamento. E tem que obedecer sim, Senhor. Graça não é licença para desordem, para desobediência. Pelo contrário, graça é um chamado severo para a santidade. E não existe santidade sem obediência. Ore a Deus e peça, Senhor, me dê ouvidos ungidos para só ouvir o que vem do Senhor, não o que vem de demônios e nem o que venha de homens. Que eu saiba filtrar, discernir os espíritos. Discernir, isso não vem de Deus. Fulano acredita assim, ora, siga acreditando assim, eu não estou nem aí, mas eu não acredito como tu. Deus fala comigo. E Deus tem falado comigo que eu tenho que ser leal àquele a quem eu amo, àquele a quem eu sirvo, àquele a quem eu adoro, àquele a quem eu busco nas madrugadas. Eu tenho que ser leal. Lealdade requer o quê? Obediência. Agora, olha o que ele diz para finalizarmos. No versículo de número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que ele falou? Na verdade vos digo que se a vossa justiça, se a perfeição da vossa conduta, se a vossa conduta corretíssima não ultrapassar a dos fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Mas os escribas e fariseus, o Senhor pegou firme no pé deles, o Senhor criticou eles, chamou eles de hipócritas. Sim, porque eles simplesmente ensinavam, mas não faziam. Eles sabiam o que era certo, só que eles não faziam o que era certo. Eu não os critiquei por ensinar o que era certo. Eu os critiquei por não fazer o que eles sabiam que era certo. Uma vez ele falou assim com a multidão, depois que eles ouviram os escribas e fariseus, ele virou para a multidão que havia ouvido os escribas e fariseus, e na lata dos escribas e fariseus falou com a plateia deles: ouçam o que eles dizem, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles estão ensinando é certo, só não vivem o que ensinam. Então Jesus não está dizendo que ensinar leis e mandamentos bíblicos esteja errado. Ele não está dizendo que é legalismo. Ele está exigindo de nós excelência superior à dos escribas e fariseus. Conheça os mandamentos, busque os mandamentos, rastreie na Bíblia. Que ordens tem para mim aqui, Senhor? Lembra quando a gente era crente imaturo, que a gente ficava atrás de promessa na Bíblia? Pois agora maduros, vamos rastrear mandamento na Bíblia. Senhor, eu estou atrasada, eu tenho que conhecer os mandamentos. É do meu interesse conhecer os mandamentos, porque quem os conhece e pratica é considerado grande no reino dos céus. Eu não quero ser grande aqui embaixo não. Aqui embaixo podem me pisar, podem me desprezar, escarnecer de mim, que eu não estou nem aí. Mas aí em cima eu quero ser grande. Então, se isso depende de eu conhecer e obedecer os mandamentos, eu vou abrir a Bíblia a partir de hoje. Eu vou rastrear mandamentos de Deus para a minha vida. O que o Senhor está dizendo aqui? O que eu ouço nos dias de hoje, Jesus, é o contrário. É que crente, uma vez que você passou pela porta estreita, você está garantido, então pode viver do jeito que você quiser. Jesus está falando isso para mim hoje. Jesus me diz, mas não fui eu que falei isso. Jesus está falando aqui, não fui eu que falei isso. O que o Senhor falou, Jesus? O que eu falei está escrito. Examinais as Escrituras, vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examina as Escrituras, gente. Examina as Escrituras. Ele mandou. Quer rastrear mandamento? Há um aí, ó. Examina as Escrituras. Jesus está me dizendo o seguinte, que eu posso pegar, por exemplo, o que está escrito lá em Gálatas, que está falando assim:
que você pode beber vinho, você só não pode embriagar. Oh, é mesmo? Então a pessoa vai lá e pega aquele versículo, e o versículo todo diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. E o finalzinho do versículo diz o quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso eles nunca falam. Isso eles nunca falam. A parte principal do versículo não fala de vinho, fala do Espírito Santo. Mas isso eles nunca falam. O mandamento forte ali é sobre o Espírito Santo. Mas aí as pessoas querem me desvirtuar. As pessoas querem desvirtuar a minha fé, o meu relacionamento com Cristo. Elas levam a vida delas, no dizer delas cristã, de qualquer jeito. E elas querem que eu viva da mesma forma. Elas querem me arrastar para o estilo cristão delas. Eu dou toda a liberdade para elas fazerem com a vida cristã delas o que elas quiserem. Mas não me leve junto. Porque eu temo o Deus que eu sirvo. Não vos embriagueis com vinho, nele há contenda. Eu não me embriago com uma primeira vez. Eu não vou me embriagar numa segunda vez, mas eu vou me embriagar na 10ª vez. Talvez eu não vou me embriagar nunca, mas o meu filho vai crescer do meu lado, me vendo tomando todo dia um pouquinho, e o meu filho vai crescer com esse pensamento: não tem problema beber, eu cresci vendo meu pai crente bebendo, e talvez o meu filho não terá a estrutura que eu tenho, e lá na frente ele vai ser um ébrio, e eu terei ensinado isso para ele. O que eu vou ganhar brincando com o pecado? Que necessidade eu terei de ficar testando a minha carne e oferecendo a ela coisas que podem contaminá-la e viciá-la? Mas as pessoas estão vindo aos ouvidos da cristandade hoje e tentando nos atrair para um cristianismo light, leve e supostamente garantido. Aproveita a vida. Pastor não pode fazer terrorismo contigo, dizer que tu perde a salvação por causa disso, porque não perde não. Ora, quem está pregando para nós hoje é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está dizendo: o fim do caminho espaçoso é a perdição, sim senhor. O fim do caminho espaçoso é a perdição, sim senhor. Apartai-vos de mim. Me chamam de Senhor, mas nunca deixaram de praticar a iniquidade. Apartai-vos de mim. O fim desse caminho, o caminho da desobediência, da resistência à santidade, é a condenação eterna. Sim, Senhor. Se eu sou uma mulher que Deus está colocando na sua frente para ministrar para você a palavra que vem do altar do Senhor, eu te falo na presença dEle, porque eu falo dEle na presença dEle, e eu te falo nessa noite: ore mais, porque o Espírito Santo costuma conduzir quem ora e pede por direção. Não sou eu que vou te conduzir, nem os desigrejados de Juiz de Fora. Quem nos conduz a todos é o doce Espírito de Deus. Tenha intimidade com Ele, tenha experiência com Ele. Ele não te deixará errar o caminho. Ele dirá para você: o caminho é esse, anda nele. Alguém te falará: vire à direita. Ele falará: não senhor, o caminho é esse, ande nele. O caminho é esse, ande nele. Aprenda, treina seus ouvidos a ouvir a voz do seu Senhor. Não discuta com Ele, não resista a Ele. Esse é o tempo de obedecer à voz de Deus. Não se engane. Deus nunca abriu e nunca abrirá a mão disso. Mas Senhor, é porque eu sou jovem. Não se engane. Não se engane. O Senhor, a sociedade dá desconto por causa da sua idade. Jesus não dá não. Jesus não dá não. Ele diz assim: jovens, sois fortes. Sois fortes e já venceste o maligno. Sois fortes e já venceste o maligno. É isso que ele diz para a juventude. Para de ser frouxa, jovem, juventude. Sois fortes e já venceste o maligno. Levanta a tua cabeça, tem autoridade espiritual. Aprofunde-se nas coisas de Deus. Ore mais, jovem. Para de ficar apenas vendo tua mãe orar, teu pai buscar a Deus. Assume a tua identidade de jovem cristão e busque o poder de Jesus Cristo. Perde tempo não.
Não perde tempo, não. Não fica aí em cima do muro, será que eu vou, que eu não vou, fazendo charme com Jesus Cristo. Pode ser que uma hora Ele mesmo diga, agora eu não quero mais. Então, enquanto é tempo, consagre a tua juventude ao Senhor. Diga para Ele, Senhor, pode me chamar de doido, de louco, de maluco, mas eu quero é Deus. Eu quero consagrar a minha juventude ao Senhor. Meus pais não precisam perder o sono por minha causa, porque quando eles acordarem de madrugada, achando que eu estou pelas ruas caçando balada, eles podem ir lá no meu quarto, 2 horas da manhã, eu estarei de joelhos na beirada da minha cama, sendo visitado pelo Espírito Santo. Aleluia! Tome uma atitude, tome uma posição. Ele não ficará para sempre insistindo com esta geração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito de Deus está nesse lugar. E Ele está confirmando nos corações dos verdadeiros filhos de Deus. Para de brincar, leve isso aqui a sério. Esse aqui é um testamento. Aqui tem uma herança para nós. Toma posse dessa herança, porque o Senhor Deus garante. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar, feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos, não se desconecte, não se desligue. Feche os seus olhos, comece a orar, comece a orar. Entra num propósito com Deus, chama por Ele, clama pela presença dEle. Pede vigor espiritual, pede a Ele renovo espiritual. Pede a Ele, Senhor, me livra dos laços que talvez já tentaram me prender. Me livra dos laços que talvez hoje estão me prendendo. Fala com Ele, Senhor, eu não quero ser arrastado, eu não posso ser arrastado, eu não posso estar com o pé dentro e outro fora do reino, eu não posso estar quase salvo, quase na presença do Senhor. Defina a tua identidade como servo de Deus. Defina quem você é. Defina se você é de Cristo ou se você é do mundo. Defina o que você quer. Se você quer o caminho daqueles que são separados para Deus, ou se você quer o mundo. É o mundo que você ama, é o mundo que você quer, é esse sistema que você quer, é desse jeito que você quer viver. Ou você quer a santidade, ou você quer a vida com Deus, ou você quer a plenitude do Espírito. Dá uma resposta. Ore, 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 ore. Abre a tua vida, abre teu coração. Se derrame na presença dEle. Faz aí, confirma a tua aliança. Confirma a tua aliança, confirma. Confirma a tua aliança. De coração para coração. Você e Deus, na presença de Deus. Consagra a tua vida a Ele. Oferece a tua vida a Ele. Confirma que a tua vida é dEle. Fala, fala, fala. Fala para Ele que você pertence a Ele. Aleluia. Fala com teu Senhor. Fala com teu Senhor. Se entrega, se entrega. Confirma que você é dEle. Aleluia. Vai tocando, Deus, vai confirmando, Senhor. Move esse lugar, Espírito Santo. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Dá força a esse povo, Senhor. Dá força ao teu povo, Senhor. Dá-nos força para viver em obediência, Deus. Chamado nesta noite, Senhor.
Chama para a santidade, Deus. Chama para a santidade, Senhor. Chama para a santidade, Senhor. Ah, que tenhamos comportamento, Senhor, de quem tem aliança contigo, Deus. Nós te invocamos, Senhor. Nós te invocamos, ó Pai. Vem, ó Deus. Aleluia! Aleluia! Vem, Espírito de Deus. Confirma, Senhor. Fala ao teu povo, Deus. A tua glória contemplar. Então vem, meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu. Oh Deus, oh Senhor, restaura a tua igreja, Senhor. Cura o teu povo, Senhor. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Coloca de pé, meu Deus, aquele que está caído, aquele que está prostrado, Deus. Renova o ânimo do teu povo. Renova, Senhor, o teu Espírito Santo em nós. Enche essa igreja do temor da tua palavra, do poder do teu Espírito Santo. Te damos honra, te damos glória. Ora, igreja, ora. Peça a Ele nessa noite que te ajude a continuar nessa caminhada. Oh Espírito Santo, orienta-lo, Malá. Glória a Deus, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós rendemos a Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória. Teu é o poder, Senhor. Poder, Senhor, para libertar os cativos. Poder para libertar os oprimidos. Poder para levantar os caídos. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, nos ajude nas nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, a caminhar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Palavra que veio da parte de Deus para nos abençoar. Depois de ouvir essa palavra, a decisão é nossa. Ele não impõe a nós andar esse caminho. Ele deixa no campo da tua decisão. Se você quiser andar esse caminho, não ande nesse caminho sozinho. Chama Ele. E Ele estará conosco para nos ajudar a andar nesse caminho. Pena que o tempo, irmãos, é importuno, a hora é avançada, mas é necessário que a gente ore mais e busque mais a Deus juntos, e pedindo a Deus a direção, pedindo a Ele que nos conduza através do seu Santo Espírito. A você que ouviu aqui essa palavra e ainda está cocheando em dois pensamentos, por favor, eu estou te pedindo aqui, quem sabe seja o último dia da tua vida nesse lugar. Não se engane, jovem, que você pode ter o amanhã. Não se engane, você pode não ter o amanhã. Algo pode acontecer hoje, amanhã, ou quem sabe daqui a 5 dias.
E se algo acontecer e você ser retirado dessa terra, tenha plena certeza que lá do lado de lá tem alguém te esperando. E esse alguém é esse Senhor, que prometeu para mim e a você, um dia, Ele com a sua própria voz dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você quer ouvir essa voz? Então anda nesse caminho, ande e seja perseverante nesse caminho, amém, irmãos? Nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite, estaremos fazendo